Boa tarde, iniciamos aqui mais um número do programa Sociedade Aberta. Energia limpa para todos e para o nosso planeta é o mote do Dia Internacional da Energia Limpa, que se comemora 26 de janeiro, ou seja, na próxima sexta-feira. Trata-se de um apelo à sensibilização e à mobilização de ações para uma transição justa e inclusiva para a energia limpa, em benefício das pessoas e do planeta. Em Abu Dhabi, no dia 25 de agosto de 2023, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou uma resolução proclamando 26 de janeiro o dia do aniversário da fundação da Agência Internacional de Energia Renovável como dia para a aceleração da transição energética global baseada em energias renováveis. De acordo com a ONU, a energia está no centro de um duplo desafio: não deixar ninguém para trás e proteger o planeta. E energia limpa é crucial para a solução de todos, ou seja, para termos energia para todos. É este o tema do nosso programa hoje aqui na TCV, Sociedade Aberta, e nós estamos a receber Marco Cruz, que é professor universitário, engenheiro mecânico e membro da Associação para a Defesa do Consumidor, quem cumprimentamos primeiro. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar aqui connosco. É um prazer. Também estamos a receber Emanuel Spencer, também é docente universitário, vem da Unimindelo, é mestre em Engenharia Informática, investigador na área de Economia da Energia, quem cumprimentamos também. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado também por estar aqui connosco. É um prazer também para mim. E lembramos que você também que está em casa pode participar, é só ligar para 594 9714. Pode se inscrever agora mesmo no número que aparece no seu ecrã e a nossa produtora vai entrar em contato consigo, vai poder dar a sua opinião neste programa. Lembrando que hoje aqui nós estamos a falar de energia limpa para todos. Também, se quiser, na nossa página no Facebook, pode deixar os seus comentários e lá para quase no fim deste programa vamos estar a abrir o nosso Facebook para ver se há algum comentário pode participar neste programa. Hoje o nosso tema da conversa é energia limpa para todos. Estamos aqui com os nossos convidados, professores universitários. Começo por si, Marco Cruz, para nos tentar explicar em breves palavras a evolução dos avanços que nós temos em termos de energia solar, da utilização de energia solar, energia eólica aqui em Cabo Verde. Bom, o nosso país tem fontes renováveis muito abundantes, sol e vento, e todos os que nos visitam aqui, pessoas de fora, nos colocam logo a questão: vocês têm recursos muito importantes, é preciso aproveitar isso, não é? De facto, o nosso país tem feito alguma aposta. Acho que podemos falar de 15 anos atrás que começamos a investir mais a sério nas energias renováveis e temos, assim, implementado alguns projetos, mesmo a nível individual também. Os consumidores também, de uma forma geral, têm investido nas energias renováveis aqui em Cabo Verde, não é? Sol e vento. Mas creio que podíamos estar podíamos ter acelerado um pouco mais a aposta nas energias renováveis até hoje. Creio que talvez 10 anos atrás fizemos algum investimento com mais força, mas depois fomos perdendo um pouco, não acompanhamos bem o consumo que foi aumentando com novos investimentos, não é? De forma que nós, nos últimos tempos, temos perdido um pouco em termos da percentagem de energias renováveis que nós hoje usamos aqui em Cabo Verde. Que impacto nós temos em Cabo Verde em termos de energia renovável, da utilização dessa energia limpa? Pronto, como disse aqui o meu colega Marco, o impacto poderia ser de longe superior ao que nós temos nesse momento, não é? De referir que o nosso governo tem metas bastante ambiciosas em relação a essa área, a área das renováveis. Se nós falarmos, o governo tem meta para 2025 nós alcançarmos 30%, 2030 54% e 2040 100%. Neste passo que nós estamos a caminhar, será possível?
Eu pessoalmente não queria ser pessimista, mas pelo andar das coisas, eu acho que é muito difícil, porque repare, até porque a penetração das renováveis na nossa rede, né, tem sido a diminuir. No ano passado, 2022, se nós olharmos para o relatório da Eletra, a penetração de renováveis foi de 17%. Eu desconfio que para 2023 deve ter reduzido alguma coisa, não é? Por que desta redução? Pronto, essa redução também tem a ver com muita coisa, não é? Para já, se nós olharmos, a demanda aumenta. Se a demanda aumenta e o investimento não acompanhar essa demanda, é óbvio que vai contribuir para essa redução. Portanto, esse é um dos aspectos. Pronto, é necessário fazer mais investimentos, não é, nessa área para que seja possível, de facto, alcançar essas metas. Nós temos vários projetos, mas 2025 já está à porta. Daí, não queria ser Quando pessimista. nós observamos para a energia limpa, dá, pelo menos para um leigo, quem está fora, que não conhece bem o sistema, dá a sensação que a Eletra e a EIB não conseguem aproveitar toda a energia que é produzida, energia limpa que é produzida. De certa forma, podemos dizer que sim, não é? Porque existem investimentos a nível da infraestrutura de distribuição de energia, portanto, na rede elétrica, que deverão ser feitas para que seja possível esse aproveitamento. Caso contrário, vai criar problemas nas centrais de produção e que poderão provocar até blackouts, não é? Portanto, temos, por exemplo, um grande produtor da energia limpa em Cabo Verde, que é a Cabo Eólica. Às vezes a Cabo Eólica tem um boom de produção bastante elevado e que o sistema de despacho da Eletra é obrigado, portanto, a estar a gerir aquilo, baixando a penetração para que não haja consequências a nível das centrais na produção, nem se poder garantir uma distribuição contínua. Daí que é necessário e é requerido, portanto, um forte investimento também a nível das nossas infraestruturas de rede de distribuição. Marco Cruz, como melhorar esse sistema, tanto de produção até chegar à distribuição, para que o consumidor final possa pagar uma fatura de eletricidade mais baixa? Bom, as renováveis, de fato, pode ter este papel exatamente de redução do custo de eletricidade em Cabo Verde, não é? O problema é que nós temos perdido temos perdido o peso que as renováveis têm tido no setor elétrico. Nós temos que ver que as renováveis têm algumas limitações técnicas e desafios técnicos também. Posso dizer o seguinte, é que, por exemplo, em São Vicente e mesmo no Sal, neste momento há um excesso de energia eólica que não se consegue injetar toda na rede, não é? Por isso é que eu acho que na Ilha do Sal, neste momento, há um projeto de baterias, de armazenamento de baterias, no sentido exatamente de aproveitar o excesso que não se consegue injetar instantaneamente, armazená-lo em baterias para, posteriormente, depois usá-lo, não é? Mas a Ilha de Santiago, neste momento, é uma ilha que cresceu em termos de populacionais e de consumo de energia. Todo o investimento que foi feito lá em eólica, neste momento, eles conseguem aproveitar toda essa energia e, hoje em dia, na Ilha de Santiago, já se pensa num novo projeto ou seja, há espaço na Ilha de Santiago em se meter mais renováveis. Creio que é ali que se deve apostar muito em eólica neste momento para que possamos subir um pouco esta participação das energias renováveis e termos exatamente essa contribuição para a diminuição de tarifas com a contribuição das renováveis. Porque se nós observarmos para o último aumento da eletricidade, a justificativa vai cá por causa do combustível fóssil, né, que é elevado. Ou seja, nós temos uma excelente, boa produção, podemos dizer assim, de energia renovável, mas ainda não é aproveitado porque falta a questão do armazenamento. Como fazer mais? Que tipo de investimento? Para as pessoas que estão a nos acompanhar, para poderem perceber que tipo de investimento que o país precisa fazer em termos de tecnologias para ter o armazenamento da energia eólica ou a energia solar que é produzida
para reaproveitar isso e colocar na distribuição também, para não desperdiçar essa energia? Tanto como referiu o Marco, não é? No SAL foi implementado um projeto, o projeto até já passou da fase de teste, o projeto, portanto, já entrou mesmo em produção. É um projeto pioneiro em Cabo Verde para o armazenamento da energia renovável, portanto, em excesso, não é? Portanto, esse é um dos aspectos que vai facilitar e muito. Existem outros projetos, nomeadamente aqui para São Vicente e para Boa Vista, portanto, são os projetos que já estão numa fase, digamos, de desenvolvimento, não de implementação, um tanto quanto avançados. Portanto, esse é um aspecto crucial, não é? De se poder investir em termos de armazenamento. Só que aqui coloca-se um problema, a tecnologia ainda é cara. Se nós olharmos, por exemplo, um cliente comum, não é? Que quer fazer esse investimento em termos fotovoltaicos na sua casa, se pretender fazer um projeto para o armazenamento, vai ter que gastar cerca de 3 vezes mais em relação ao investimento que fez para a sua produção. Não é? Portanto, existe esse problema que acaba... Até certa forma pode não compensar naquele momento. Pode não compensar naquele momento. Embora eu, pelas análises que eu tenho feito, em termos de retorno, é um investimento que vale sempre a pena. Agora, só que o investimento inicial é elevado e nem todos têm capacidade financeira para fazer aquele investimento. Outro aspecto muito importante que eu fiz referência há pouco tem a ver, portanto, com a adequação das infraestruturas de distribuição de energia para poder suportar, de facto, a injeção de toda a energia produzida, que está a produzir na rede, e se poder fazer essa distribuição. Porque essa injeção, o que é que vai fazer? Vai contribuir para que os custos de produção de energia baixam-se, não é? E quando nós estamos a falar de custos de produção de energia, estamos a falar diretamente daquele valor que nós gastamos no país para comprar, portanto, combustíveis fósseis. E aí é que é, digamos, o grande valor e a importância da energia limpa. É deixar de produzir, portanto, com base em combustíveis fósseis e passar a produzir com base, portanto, nas fontes renováveis que trazem, portanto, energia limpa para um país e com preços muito mais baixos. Em termos da produção, um cidadão, uma família, queira fazer um investimento em energia limpa, o que deve fazer? Bom, de fato, hoje em dia temos uma lei, que é a lei da microgeração, que enquadra exatamente essa questão, que é dar ao consumidor a possibilidade de ele ser também um produtor de eletricidade, não é? Neste momento, os passos que devem ser feitos é que ele deve ter um pequeno projeto, submeter este projeto à Direção-Geral de Energia para a sua aprovação e, no sentido depois agora de se fazer depois uma vistoria, a sua instalação e permitir que, de fato, ele beneficie por completo do seu sistema, em termos também tanto da compensação que a Eletra pode lhe fazer, caso ele, por exemplo, tenha uma produção em excesso que ele injeta esta energia na Eletra. Não é? Mas está a acontecer isso? Das pessoas poderem vender a energia para a Eletra? Não se trata bem de vender, mas basicamente a Eletra vai compensar, porque a Eletra nunca vai te dar dinheiro de volta, né? É assim, em termos, no final do mês, a Eletra vai te dar, por exemplo, 1000 escudos. Ele vai basicamente compensar o que você consumiu, ele vai abater aquilo que você entregou à Eletra, né? Basicamente. Mas dar-te dinheiro vivo na mão, ele não vai dar, né? Mas você pode ter exatamente este benefício, né? Ou seja, o excesso que você produziu e que injetaste na rede elétrica. Mas se uma pessoa que tem a sua casa e quer ir só para a energia renovável, não quer comprar a energia na Eletra? Olha, isso ele teria que ter outras opções, como, por exemplo, ter um sistema de painéis solares com baterias. Ele teria esse benefício, mas teria exatamente um custo Eu poderia aqui, se me permitir, apenas acrescentar algumas informações que é para esclarecimento, portanto, daqueles que estão lá em casa, visto que eu tenho estudado muito essa área. Pronto. Isso no país existe, não é?
E que eu saiba, a Eletra, desde 2022, faz contratos com microprodutores. Nós sabemos, portanto, existe um tarifário, o microprodutor pode vender à Eletra o quilowatt a 8,04 escudos, o que é muito benéfico, portanto, para a Eletra e para o país. Não é? Portanto, qualquer microprodutor pode fazer isso. Alguém lá em casa queira fazer isso, se quer ter uma noção em termos de custos, pronto, aqui é necessário analisar vários aspectos. Um dos aspectos que é necessário analisar é a própria qualidade do equipamento, né? O tempo de garantia, o tempo de vida útil do equipamento. Se nós olharmos para equipamentos, digamos, que são vendidos aqui no país e com um tempo de vida útil de garantia que ultrapassa os 20 anos, o custo de kilowatt está à volta de 120 escudos a 150 escudos. Né? Se nós olharmos para as famílias aqui em Cabo Verde, as famílias que têm uma renda mais ou menos média, até uma família que tem uma renda bastante significativa, uma família com uma renda média, eu julgo que pode fazer o investimento em termos de equipamentos geradores, portanto, de energia renovável, que lhe permite ter aí uma potência de 3.000 kW. O que é que dá para ligar? As pessoas vão querer saber, por exemplo, a pessoa que tem frigorífico vai engomar a sua roupa. Uma família, portanto, de renda média, uma família que tem um agregado familiar que não ultrapassa 4 pessoas, que tem o seu frigorífico, tem um micro-ondas, tem televisão, não é? Portanto, não é aquela família rica que tem tudo e mais qualquer coisa, não é? Dá para ligar tudo. E aí estamos a falar de um investimento de mais ou menos 300 contos, que já não é um investimento alto. Agora, se quiser fazer isso para não ser dependente da Eletra, vai ter que fazer um investimento em armazenamento, portanto em baterias, e aí o investimento vai ser 3 vezes mais. 900 contos. Sim, mais 900 contos. Portanto, é necessário fazer esses casos. Mas as pessoas vão ver, vão analisar a sua fatura, as pessoas vão analisar a fatura que pagam mensalmente, vão durante quantos anos que isso vai valer a pena. Que isso vai valer, quando é que vai ter o retorno. Sim, sim. Se não em quiser termos de investimento. Se não quiser fazer esse investimento em bateria, como o Marco disse, a produção que é aportada em excesso, ele pode injetar na rede da Eletra. A Eletra vai comprar aquilo, como eu disse, uma tarifa que é fixada pela alarme, no valor de 8,04 escudos. Só que, segundo a lei que existe, não é? A Eletra não vai comprar e entregar esse dinheiro. Também não convém, porque senão pode colocar em causa a situação financeira da Eletra. Portanto, a Eletra vai fazer... Só para a Eletra ou a EB no caso da Boa Vista? E a EB também, isso é geral. Nós estamos a falar da Eletra, porque que é maior, o principal player é a maior. Né? Tanto a Eletra como a EB podem fazer isso. Portanto, a lei o que é que diz? A lei diz, portanto, tu não podes produzir, não podes injetar na rede mais do que 100% daquilo que consomes. Portanto, tem que ser de igual para igual. Ok? Portanto, porque aquilo vai ser descontado em função do que consumiste. Consumiste 100 kW, produziste 100 kW, portanto, ali a Eletra vai descontar aqueles 100 kW. Só que vai descontar os 100 kW a 8,04 escudos, tu quando deves pagar, portanto, pela tarifa atual, deves pagar 41,53 escudos, não é? Tens de pagar sempre à Eletra. É uma coisa que muitas vezes os clientes não percebem e não entusiasmam. Mas vale sempre a pena. Vale sempre a pena, porquê? Porque tu, durante o dia, enquanto houver sol, e no país temos sol, portanto, quase durante todo o ano, enquanto tiver sol, se fizeres um investimento em termos de gerador de energia renovável, durante o dia praticamente não estás a consumir, não estás a pagar. À noite é que vais consumir da Eletra. É uma questão de ser, portanto, inteligente e apostar na eficiência e à noite ver o que é que deves consumir, o que é que não deves consumir para que a tua fatura baixe significativamente. Portanto, e como fazer essa injeção? Você produz, enquanto você faz a produção de energia na sua casa, pode passar isso, vender entre aspas para a Eletra, como é que essa injeção se dá? Bom, basicamente há um equipamento no sistema que faz isso de uma forma automática. Automática. Agora, só que deve haver um contador
apropriado para poder medir quanto é que você injeta ou não. Aí é que entra, de fato, às vezes as dificuldades, porque às vezes você pode ter um computador que não é o adequado para medir a energia que você injeta à elétrica. Então, é preciso que haja esse cuidado. Agora, eu gostaria também de acrescentar que, em termos de energias renováveis, temos, de fato, as empresas que podem produzir energia com o intuito exatamente de vender energia para a Eletro ou a EB, e eles depois revendem. E também há esse outro regime que é o microprodutor, que é o consumidor que tem a sua casa e que quer exatamente investir em painéis solares para reduzir a sua fatura, não com o intuito simplesmente não com o objetivo de vender, mas pelo menos reduzir o seu consumo e ter alguma compensação pela injeção. Eu creio que eu tinha falado sobre as limitações que nós temos ainda de injetar energia na elétrica, mas eu creio que ainda há espaço muito grande para que tenhamos esses microprodutores, esses consumidores, no sentido de investirem e contribuírem para que, de fato, nós tenhamos um país mais renovável. Aí há espaço para nós termos mais sistemas desse em Cabo Verde a serem implementados, mas é preciso também que tenhamos políticas muito mais agressivas, com mais incentivos e eliminar as barreiras que hoje em dia existem para o microprodutor. Estamos aqui a observar para energias renováveis da parte da eólica e também da energia solar, mas nós temos outras energias que ainda não é muito incipiente em Cabo Verde. Nós temos o mar. Somos um país, 99% é mar. É possível utilizar as ondas do mar para a produção de energia? Já há alguma experiência? Sim, existem vários experimentos, né? Vários experimentos, só que ainda não são experimentos, são palpáveis, mas não são experimentos que se pode confiar e avançar, né? A tecnologia nessa área ainda é uma tecnologia cara. Além disso, o mar é natureza, né? É necessário ter cautela, principalmente hoje em dia com as mudanças climáticas, o mar está a variar, portanto isso cria alguma incerteza. Por isso é que existe também muita cautela em termos de investimento na produção de energia, portanto através da maré, através das ondas do mar, e Cabo Verde, como é óbvio, não está preparado para estar a fazer esse tipo de incursão. Nós podemos observar, já temos barragens em Cabo Verde, quando chove nós temos água acumular nas barragens. Isto também não poderia ser uma boa opção para a agricultura também, utilizar as barragens para a produção de energia pensando na agricultura? Sim, existe é uma possibilidade, até que Salver existe um projeto mais ou menos do tipo para a praia, não é? Que é da bombagem da água, e essa bombagem, portanto, poder produzir a energia. Portanto, existe essa perspectiva aqui no país. Mas ainda precisamos andar mais para... Eu julgo que o projeto, eu não posso afirmar, mas o projeto para a praia está bastante avançado. Para a produção, tendo em conta que este país quase que não chove, temos muita pouca água nas barragens. Temos muita pouca água, portanto é preciso garantir, de facto, a conservação, né, daquela água durante algum tempo para se poder bombar e estar a produzir tanta energia hidrelétrica. Marco Cruz, no meio rural nós temos os dejetos de animais, nós podemos pensar na produção do biogás. Há alguma experiências boas no meio rural que as pessoas precisam conhecer? Bom, de fato, o biogás parece que aqui em Cabo Verde é um pouco novidade, né? Mas é uma tecnologia já... Na América Latina é muito utilizada. Na América Latina, na Índia, e enfim, na Ásia, e mesmo na Europa, é uma tecnologia que já é bem conhecida, né? Mas Cabo Verde ainda não há muita divulgação desta tecnologia aqui, se bem que há algumas experiências no passado, pontuais, aqui e ali, mas não muito divulgado aqui em Cabo Verde, né? Mas há um potencial para isto, porque, pelo menos no meio rural, temos criadores de gado, pequenos agricultores, em que é possível, sim, aproveitar os resíduos dos animais e mesmo restos de comida e outros tipos de resíduos para
produção de um gás, não é? Que se chama biogás porque ele é produzido de uma forma natural pela degradação da matéria orgânica através das bactérias e de uma forma natural é produzido um gás que se chama o biogás e sim, este gás é um combustível que pode ser queimado para ser usado, por exemplo, na cozinha ou mesmo também para a produção de eletricidade. Há algumas experiências, eu pessoalmente profissionalmente já me envolvi em algumas experiências que funcionam e eu tenho tentado divulgar muito esta opção porque, pelos dados que eu tenho, de todos os resíduos que nós temos aqui em Cabo Verde, podíamos produzir biogás que seria 30%, equivalente a 30% de todo o gás que nós importamos, o butano, por exemplo. Então, há um potencial, sim, e nós não podemos desprezar aquilo que nós podemos aproveitar destes resíduos para produzir, porque isto aqui tem muito a ver, principalmente com a independência energética, com a questão também ambiental muito importante, porque a agricultura e a pecuária emitem muito em termos de gases de efeito de estufa e isso seria uma contribuição muito grande que também o país poderia dar em termos de redução do impacto ao clima. Mas em termos do impacto ambiental, isto seria algo positivo? Muito. Ajuda a reduzir? Muito positivo porque naturalmente a pecuária e na pecuária, por exemplo, emite-se esses gases, mesmo o gás metano, devido a esta atividade de pecuária e mesmo os resíduos animais assim ao céu aberto, acaba-se por emitir metano. E o metano, nós sabemos que o metano é alguns dizem 21, outros um pouco mais, é 21 vezes mais danoso do que o CO2. Portanto, capturar este metano e queimá-lo, aproveitando, mesmo que você o queime, estaremos dando uma contribuição muito positiva para o meio ambiente em termos de redução de gases de efeito de estufa. Lembramos aos nossos telespectadores, caso queira dar a sua opinião, é só ligar para 594 9714, 594 9714, é este o nosso número de telefone. Também pode aproveitar as nossas redes sociais, concretamente o Facebook da Sociedade Aberta, para deixar os seus comentários. Estava aqui a ver um telespectador que disse que não quer identificar, porque não domina bem este tema, mas gostaria de saber, em Cabo Verde fala-se muito da energia renovável, fala-se muito da eficiência energética e agora com os carros elétricos, se é um bom passo seguir para carros elétricos, sabendo que boa parte da energia da eletricidade que é produzida é a partir da energia, é a partir do combustível fóssil. Vou perguntar isto para si, Emanuel Spencer. Sim, por acaso... Tem razão de ser esta questão. Sim, tem razão de ser. A questão colocada pelo telespectador tem razão de ser. Mas a mobilidade elétrica é uma das vias para a redução, portanto, da produção do carbono, porque nós sabemos os carros, né, qual é a poluição que os carros causam nas cidades. Agora, o que não faz sentido é produzir com base em combustíveis fósseis para depois estar a alimentar os carros elétricos, né? E em Cabo Verde, por enquanto, é isso que nós temos. Existe um contrato que é de conhecimento de todos, do governo, né? Com extrações elétricas, que está sediado no SAL, que é para a instalação de 40 postos de abastecimento no país. Salvo erro, neste momento deve estar em funcionamento já 4 postos dentro desse contrato, um no SAL e 4 em Santiago. Aqui em São Vicente está em vias de se instalar o primeiro posto, mas todos esses postos são abastecidos pela energia da Eletra. E a Eletra sabemos que cerca de 83% de produção da Eletra é com base de combustíveis fósseis. Ou seja, eu estou a retirar o fóssil do carro e estou a meter, portanto, o fóssil do carro que vem da Eletra. Não é? Portanto, isso é que não faz sentido. Mas é um passo que nós devemos dar em termos de educação, de sensibilização das pessoas, que o carro elétrico é que vai ser o futuro.
Se nós observarmos para a questão da mobilidade elétrica em termos do estado da penetração, como é que nós estamos em Cabo Verde e a importância que isto tem também para o ambiente, para os nossos bolsos também, porque o cabo-verdiano quer gastar menos. O que está no cabo-verdiano, o ser humano quer gastar menos, né? Se consegue ter retorno ou poupar algum, é melhor. De qualquer forma, as informações que eu tenho, o custo do carro elétrico ainda é um pouco elevado em relação, portanto, ao custo do carro que funciona com base em combustível fóssil. Essa é a primeira questão. Depois, a segunda questão. No país ainda nós não temos o know-how suficiente, ainda nós não investimos no capital humano capaz de dar garantia para resolver qualquer problema que poderá surgir com esses carros elétricos, né? E isso coloca, portanto, isso retrai muito qualquer pessoa que quer fazer um investimento no carro elétrico. Nesse momento, pelas análises que eu tenho feito, nós deveremos ter no país cerca de 100 carros elétricos. Não temos mais que 100 carros elétricos, né? Aqui em São Vicente não deve ultrapassar os 7 carros elétricos. Na praia temos mais, no Sal, a praia deverá estar à volta de quase 60, no Sal à volta de quase 40 carros elétricos, o que significa que já existe um princípio, não é? Já existe, portanto, uma base. Agora é necessário sensibilizar as pessoas, mas sensibilizar as pessoas principalmente passando a informação e tentando educar as pessoas para essa mudança e criar as tais condições, não é? Até porque o governo tem incentivos, nós sabemos, temos aliado pela cidade, os outdoors, a incentivar, portanto, as pessoas a investir, portanto, no carro elétrico. Mas, de qualquer forma, ainda, digamos, é algo que traz alguma desconfiança por causa do valor inicial do investimento e também por causa das chatices que poderão surgir, não é? Com o teu carro e tu não tens no país ainda pessoas adequadas para resolver esses problemas. Marco Cruz, quando nós ouvimos aqui o impacto da redução de emissão de carbono tendo o carro elétrico e depois sabendo que a produção é através de energia fóssil, pode criar uma confusão ou não na cabeça das pessoas? Bom, de facto, os carros elétricos trazem alguns desafios, sim. Temos a questão, por exemplo, as pessoas dizem, e as baterias? Quando as baterias? Né? O que é que nós fazemos depois? Eu tive numa feira e as pessoas foram lá explicar que o carregamento é feito por camadas, ou seja, a bateria nunca vai viciar porque nós ficamos sempre com esta preocupação. E se me parece que eu posso andar mais 30 km, ou seja, eu posso ir à Baía das Gatas e voltar, mas se a bateria estiver viciada, posso ir e não voltar. Ou não é este perigo? A bateria não vai como é que digo, esgotar-se assim de um dia para o outro, né? Mas hoje em dia, por exemplo, temos que ter muito cuidado com a qualidade, né? Por exemplo, quando uma pessoa for comprar um carro elétrico, tem que pedir, por exemplo, a garantia da bateria. Eu já vi fabricantes a darem garantias de 10 ou mais anos, né? O que é bom. E é preciso ter o cuidado exatamente com a qualidade. Depois também a questão do preço. Hoje em dia já os carros elétricos já estão com preços bastante interessantes e com modelos com preço também que não é assim já proibitivo, né? Agora, eu acho que a estratégia de Cabo Verde para ser um país de fato renovável é tentar eletrificar tudo, né? Isto que eu acho que é isto que é o caminho, eletrificar. Porque hoje, se nós formos ver qual é o peso das renováveis, não só no setor elétrico, mas de tudo o que nós consumimos, transporte, gás, etc., vamos ver que ainda nós somos um país que as renováveis, vento e sol, só respondem por 5% de tudo o que nós consumimos em termos de energia. Portanto, ainda nós somos um país muito dependente de combustíveis fósseis. E para isto nós temos que ter uma estratégia que é exatamente tentar trazer quase tudo para o setor elétrico. Ou seja, transporte. Temos que eletrificar os transportes. Temos que, talvez até eletrificar, não digo tudo, mas eletrificar até
O fogão. O fogão. Não é? Sim, temos que apostar. Exato. Mas como mudar esse chip? Agora- Eu já tenho um telespectador em linha, mas eu queria saber como mudar esse chip, porque às vezes o hábito conta. As pessoas já estão habituadas a ir comprar a sua garrafa de gás, chegar em certeza, casa, com certeza. ligar e fazer, Mas por exemplo, as pessoas querem, Logicamente- quem vai utilizar, querem uma grelha a carvão, vão querer fazer um churrasco a carvão, não vão querer fazer um churrasco elétrico. Entendo. Ou seja, como mudar isso? Primeiro, aquela questão da educação. Rapidamente, temos um Bom, telespectador. entendo que isto aqui, aí traz alguns desafios também, porque também cozinhar com eletricidade não é barato. Não é? Isso passa exatamente por ter uma estratégia de longo prazo, no sentido de termos tarifas cada vez mais baixas, no sentido de ser também apelativo para que as pessoas possam ter um fogão elétrico. Vamos atender este telespectador que está em linha, que é Manique, na cidade da Praia. Olá, boa tarde. Boa tarde. Nós gostaríamos de ouvir os seus comentários. Se tiver perguntas também, esteja à vontade. Não entendo. Vou poder fazer pergunta, eu poder fazer pergunta se tiver algum comentário sobre esse tema que nós estamos abordando no programa. Pode fazer pergunta. Pode fazer pergunta ou algum comentário sobre essa questão ali da energia limpa que nós estamos falando hoje. Você que está passando? Nós estamos a falar sobre energia limpa, energias renováveis, utilização para tentar baixar o custo de energia que as pessoas consumem na casa. Há pouco teve de acompanhar o programa desde o início, é que participar ou não? Já sei participar. Está bem, Malik, não te agradecer então mesmo assim. Muito obrigado. E pronto, tivemos este corte aqui com este telespectador, que afinal não queria dizer nada sobre o tema em si. Essa questão de educação, Emanuel Spencer, como educar as pessoas pensando na energia renovável, na energia limpa? A questão da educação, na minha opinião, é uma questão crucial no país. Né? Porque eu diria educar as pessoas, mas educar as pessoas nos diferentes níveis. Educar as pessoas desde a forma de fazer política, não é? Desde a forma de fazer política, uma política virada para a energia limpa, uma política virada para que a energia, de facto, seja acessível. Quando eu digo que seja acessível, que esteja ao alcance de todos, né? Quer em termos de chegada à sua residência, como em termos do seu bolso, em termos de preço que vai pagar. E se nós olharmos mesmo para o país, a energia, a questão da energia no país, em termos de política, tem sido secundarizada. Basta olharmos, portanto, qual é a tutela que é responsável pela energia no país. É o Ministério da Indústria, Economia, Comércio e Energia. A energia está no rabo da fila. Está a ver? Portanto, isso aí demonstra, de facto, que está em falha qualquer coisa. E nós deveríamos pensar que, hoje em dia, não existe país nenhum que é capaz de desenvolver economicamente se a energia não for acessível, quer em termos de chegada à instalação, como em termos do seu bolso. Portanto, essa é a primeira questão, a questão da educação de quem tem a responsabilidade de, politicamente, gerir a energia. Depois há a questão da educação de quem tem a responsabilidade de gerir a energia em termos de produção, não é? Para que essa gestão seja mais eficiente, para que haja menos gastos na produção de energia. Não é? Depois é que nós passamos para os clientes. Passamos para os clientes em termos de educação, primeiro em termos do cumprimento das tuas obrigações, não é? Tu adquires energia, compras, fazes uso de energia, deverás pagar a tempo e hora, porque a empresa que produz tem, portanto, também os seus compromissos. E terceiro, que é o mais complicado, que já tomou no país uma questão cultural, e aí a complicação é grande, que é educar as pessoas para não furtar, para não roubar energia. Aí é que é mais complicado, porque o roubo de energia no país passou a ser uma questão cultural. E quando é cultural, levará muito tempo para a sua resolução. Portanto, a nível de educação, temos um desafio enorme, que teremos, portanto, de agarrar e fazer. Temos pouco tempo para terminar aqui a nossa conversa. Eu gostaria que o Marco Cruz observasse para os desafios e como vencer esses desafios em 30 segundos e depois também ele vai responder em 30 segundos.
Bom, o principal desafio que hoje nós temos exatamente é diminuir as perdas aqui em Cabo Verde. Sabe que as perdas já atingiram um nível incomportável. Bom, não é só hoje, há 10 anos atrás, num período de 10 anos ainda temos muitas perdas, é combater as perdas para que o setor elétrico seja um setor viável. Temos um problema muito grande a sul, em Santiago, que as perdas atingem valores que de fato inviabilizam a empresa. É preciso resolver essa questão. É preciso que a Eletra também cada vez mais aposte na eficiência energética, melhore a produção da eletricidade, usando combustíveis mais baratos e acessíveis, como em Santo Antão, Fogo e até no Sal. É preciso que façamos uma aposta séria também nas energias renováveis, apostando muito no consumidor. Uhum. Também, rapidamente, em 30 segundos, para nos dizer soluções e os desafios, como nós podemos vencer esses desafios com soluções. Os desafios são vários, não é? O Marco já fez a referência à questão, portanto, das perdas, não é? Que nós temos, as perdas estão elevadas. Se nós olharmos para o relatório da Eletra de 2022, as perdas, portanto, gerais foram de 24%, o que é um número bastante elevado. Portanto, para reduzir as perdas é necessário fazer investimento em termos de infraestrutura, é necessário, portanto, fazer investimento em termos de educação da população para não roubar, não é? Depois é necessário fazer investimento em termos de armazenamento, e é uma coisa que é muito importante também, que eu acredito, quer dizer, é necessário sensibilizar as pessoas, fazer com as pessoas a volta da energia no país gera uma energia positiva, não é? E aqui eu aproveitaria que era para trazer o exemplo dos tubarões azuis, quer a nível de futebol, quer a nível de handball, que estão a gerar uma energia positiva fortemente no país, que deveríamos aproveitar também para fazer isso à volta da energia elétrica. E unir o país. Somos ilhas, mas temos de estar unidos. Importante. Também eu agradeço os dois por estarem aqui conosco para tratarmos deste assunto. Nós sabemos que ainda há muito mais para falar sobre a energia limpa para todos. Um desafio para as famílias, também para este país. Mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui conosco. Muito obrigado. Muito obrigado também. E hoje falamos deste tema, energia limpa para todos. Voltaremos a estar juntos dentro de 8 dias. Vamos agora prestar atenção no limite da vida ativa. Já pensou? Parou para pensar nisso? Até onde vai o limite da sua vida ativa? Voltaremos então dentro de 8 dias.